Espaço Mental com a doutora Sônia Cunha. Quinzenalmente aos sábados, das 18 às 19h30. Aqui, na Rádio Nova. Rádio Nova. Boa noite. Boa noite, está no ar o programa Espaço Mental. Hoje, mais uma vez, voltamos para a hora 18h30, então quem achou estranho às 18 a gente não estar no ar é por conta dessa mudança assim, bem em cima da hora, mas não há problema, caro ouvinte, você vai ficar ali ligado. Nós vamos até bem perto das 20, hoje vamos falar sobre assédio no local de trabalho, sobretudo
dentro desse especial Março Mulher, estamos a falar sobre assuntos que muito tocam a sensibilidade feminina e também afetam muito também o seu cotidiano, por isso é que a gente escolheu este tema dos 3 que a gente tem para o mês de março. Já falamos na edição passada sobre mulheres e hoje vamos continuar nesse sentido. Claro que também uma outra coisa poderá passar para questões que estão relacionadas aos homens, mas o tema é assédio no local de trabalho e saúde emocional da mulher. Os convidados já estão disponíveis. A doutora Florita Telo vai falar a partir de Benguela. E aqui em estúdio temos o nosso convidado Joaquim Domingos Vie para também falar sobre questões jurídicas à volta do próprio assédio no local de trabalho e não só. Então você, caro ouvinte, é convidado a participar do programa. Você poderá ligar na terceira parte ou na segunda parte. A gente vai fazer o convite, vai deixar o contacto. Fique atento porque você fará parte de forma direta. Você pode contar a sua experiência em relação ao assunto, você pode também partilhar a sua opinião sobre o assunto e, se calhar, você vai identificar-se com algumas práticas, tal como vítima ou então como praticante também, porque às vezes tem ações que a gente pratica que parece que não são nada, não constituem nada, mas às vezes fazem parte do que a gente está a falar aqui, do assédio. Será que você já assediou uma colega no local de trabalho? Será que você já foi vítima de assédio no local de trabalho? Como é que você agiu no momento enquanto sofria o assédio? Você deixou de trabalhar? Você deixou de ir ao trabalho? Você apresentou queixa à polícia? O que é que você fez diante da situação de assédio na condição de vítima? E na condição de assediador, o que é que te motivou a praticar tal ato? Não se esqueça, nós aqui não estamos para julgar, estamos aqui para compreender primeiro e depois dar orientações de como proceder para o bem-estar de todos. Meu nome é Lucamba Joaquim, na técnica Ivan Silva, assistência de produção de Reinaldo Costa, aqui Rádio Nova 102.5. O programa Espaço Mental é oferecido pela Mental Rehab Care. Pois é, e quanto às músicas, nós estávamos a tocar Brenda Fassie. Esta cantora já é muito antiga e por acaso já não faz parte do mundo dos vivos, mas nós fomos buscar ela por quê? Porque nós fizemos uma seleção musical hoje com músicas feitas por mulheres de África. Então, estamos no Março Mulher, estamos em África, então decidimos ouvir algumas vozes de África, das mais sonantes e as nem tanto. Então hoje você ouviu na abertura a Brenda Fassie, poderá ouvir outras que se calhar já ouviu também, mas são um pouquinho mais novinhas em relação à Brenda. E a Brenda Fassie, para quem já se esqueceu, é sul-africana, nasceu em Langa, na cidade do Cabo, né, África do Sul, e ela fez muito sucesso, tal como a gente consegue, para os mais velhos, né, conseguem lembrar-se dela, e é sempre bom ouvi-la e também saber, por exemplo, que o nome dela foi atribuído em homenagem a uma cantora country americana, Brenda Lee. Então ela é Brenda Fassie por conta da Brenda Lee, uma homenagem que os pais decidiram fazer a esta grande cantora americana. Então Brenda Fassie tocou aqui Vulindela, é uma das músicas mais sonantes desta cantora. Nós vamos até bem perto das 20, como eu disse. Esse programa é o Espaço Mental, aqui quinzenalmente aos sábados na Rádio Nova 102.5 FM, onde você, caro ouvinte, também faz parte de forma direta. Sempre que você quiser, você entra e fala para nós, fala conosco, fala para os outros ouvintes que estão lá em casa a ouvir o programa, porque o programa é de todos.
nós fizemos aqui para você e para todos que estão em Luanda e fora de Luanda. Quem está fora de Luanda já sabe que pode ouvir a partir do site www.radionova.co.au ou também pode usar o aplicativo Rádio Play Digital. Também a Rádio Nova está lá, na Rádio Play Digital. É só clicar Rádio Play Digital, consegue encontrar a Rádio Nova e automaticamente vai ouvir também o programa Espaço Mental e todos os outros programas da grelha daqui da Rádio Nova. Então, caro ouvinte, não se esqueça que quando você puder entrar, quando a gente dar o sinal para você entrar, não se esqueça que o número é 923, atenção, caro ouvinte, pegue a sua caneta, 923-020266. Agora sim, 923-020266. Este é o número para você usar, para ligar e falar conosco ao longo do nosso programa. Nós vamos dar o sinal daqui a pouco. Vamos tentar aqui saudar os nossos convidados. Boa noite, Domingos Via. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito boa noite aos caros ouvintes. Já agradecer a oportunidade que me foi dada para mais uma vez estar aqui a abordar um tema que é extremamente importante, mas pouco debatido, pouco falado e que realmente é preciso conversar sobre este assunto. Perfeito, perfeito. É a segunda vez que vem ao programa. Então, como é que foi o seu sábado? Como é que está a ser o final de semana? Realmente bem, mas pronto, ultimamente a cidade de Luanda tem sido assolada por muito calor. Para além do calor, do resto está a correr tudo bem. Do resto está a correr tudo bem. Correto. Ok, isso é o mais importante. Por acaso o calor também incomoda-me. Eu no final de semana prolongado, saí um pouco de Luanda, eu percebi a diferença. Eu tive um sono diferente do sono que eu tenho cá em Luanda. Sério. Eu tive um sono muito leve, muito tranquilo. E aqui perto, fui para Gabela, Reinaldo. Você saiu também daqui? Não. Não saiu, Reinaldo. Boa noite. Boa noite, Lucama Joaquim. É sempre um prazer estar aqui desse lado a duelar consigo. Perfeito. Então, estava a perguntar, o final de semana prolongado saiu? Não, infelizmente estive doente, então não consegui sair. Opa, mas já recuperou, não é? Já, graças a Deus já estou melhor. Ok, paludismo, uma conjuntivite, agora está na moda? Não, nenhuma das duas. Nenhuma das duas? Nenhuma das duas. Pois, nós temos que arranjar aqui um dia para falar também sobre essa, não sei se é pandemia, se é... Uma virose, acho que é virose. Uma virose, não é? Sim, virose. Temos de falar sobre este assunto daqui a alguns dias, né? Certo. É muito importante. Sim. Pois, então, hoje vamos falar sobre assédio no local de trabalho. Joaquim Domingos Via. Eu disse que temos mais uma outra convidada também, a doutora Florita Telo. Ela daqui a pouco vai falar. A doutora Florita ocupa-se, né? É doutora em... Vamos lá, deixa eu só ver aqui a minha ficha técnica para ajudar aqui os ouvintes a perceberem um pouco quem é a doutora Florita e também depois saberem um pouco quem é o nosso convidado Joaquim Domingos Via. Isso é muito importante, por quê? Porque em função do tema nós selecionamos sempre convidados que lidam com as matérias que a gente vai discutir. E ajuda também os ouvintes a perceberem mais ou menos a fundo o que é muito importante reter em relação ao tema. Então, estava a dizer que a doutora Florita Telo é doutora em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo pela Universidade Federal da Bahia. E pronto, também tem formação em Direito pela Universidade de Agostinho Neto. Então, ocupa-se muito na área de consultoria e investigação científica nessas questões de gênero, por isso é que a gente convidou ela. E Joaquim Domingos Via, como vocês sabem, já esteve aqui conosco, é advogado e também acaba por andar por ali nestes assuntos o que a gente vai falar aqui. Por isso, eu não sei se já temos condições de ouvir a doutora Florita, ou já estamos em condições, não é? Então, vamos ouvir primeiro a doutora Florita e depois passo a palavra ao nosso advogado. Correto. Por favor, podemos então ouvir a doutora. Bom, o conceito de assédio, ele não é uniforme. Existem vários conceitos, mas todos convergem em pelo menos 2 ou 3 elementos. Eu vou trazer aqui um conceito que é usado a nível internacional, a nível da Organização Internacional do Trabalho, porque nós estamos aqui para falar sobre o assédio
no local de trabalho. Então, vamos focar na definição da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Então, segundo a Convenção número 190 e a Recomendação número 206 da Organização Internacional do Trabalho, constitui violência e assédio, porque a OMS escolheu juntar as duas palavras para destacar e para dar mais realce ao assédio como um tipo de violência. Então, o termo violência e assédio no mundo do trabalho, segundo a Organização Internacional do Trabalho, refere-se a um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou de suas ameaças. Esse conjunto de práticas pode ocorrer uma vez ou de forma repetida e têm como objetivo causar ou serem suscetíveis de causar danos físicos, psicológicos, no âmbito sexual, econômico, e inclui violência e assédio com base no gênero. Então, o termo violência e assédio com base no gênero, ainda na perspectiva da Organização Internacional do Trabalho, significa violência e assédio dirigido às pessoas em virtude do seu sexo ou do seu gênero, ou afetam de forma desproporcionada as pessoas de um determinado sexo ou gênero, e inclui o assédio sexual, obviamente. De um modo geral, dependendo do tipo de assédio, há pelo menos aqui 2 ou 3 elementos que precisam se verificar para que nós possamos falar em assédio no local de trabalho. O primeiro é que exista uma relação de poder entre a pessoa que assedia e a que está a ser assediada. Reparem que neste contexto a pessoa utiliza a sua posição hierárquica ou superior ou a sua influência para obter o que deseja. É importante chamar a atenção aqui que a questão da relação de poder ou relação de hierarquia tem algumas particularidades. Porque nós, no local de trabalho, temos as hierarquias inerentes à organização da empresa ou da instituição, né? Tem o chefe e tem os subordinados e as subordinadas. Nós temos aqui uma hierarquia. Mas existe também um outro tipo de relação de poder que também é hierárquica, mas que não decorre necessariamente do local de trabalho, mas sim das normas sociais. Por isso é que a Organização Internacional do Trabalho associa o assédio a gênero, porque as normas sociais, a forma como o homem e a mulher são construídos, né? Essa forma como cada um desses sujeitos é construído, quer queiramos, quer não, é de forma hierarquizada. Então, neste contexto, nós podemos ter uma situação em que 2 pessoas de sexos diferentes e gêneros diferentes, vamos supor, um homem pode cometer um assédio contra uma mulher no local de trabalho, tendo ambos a mesma posição hierárquica. Por quê? Porque socialmente a hierarquia entre gêneros, infelizmente, é uma constatação e ainda existe. Então, esta questão da relação de hierarquia e a relação de poder é extremamente importante quando nós estamos a falar de assédio, mas não é a única, não é exclusiva, porque existe essa particularidade, né, da relação de poder que tanto pode se dar dentro do local de trabalho por uma hierarquia interna, como fora do local de trabalho a partir dessa estruturação das normas de gênero em que, infelizmente, as mulheres ainda são vistas como inferiores em muitas áreas em relação aos homens. É importante ainda referir que quando nós estamos a falar de assédio no local de trabalho, o local de trabalho não se restringe apenas ao lugar onde se presta o serviço periodicamente. Ou seja, não inclui somente os locais físicos onde o trabalho é desenvolvido durante as horas laborais, como as unidades de produção e os escritórios, né? Incluem também todos os lugares onde as tarefas relacionadas ao emprego são conduzidas como resultado das responsabilidades ou relações de emprego, como as ligadas às relações e funções sociais, as conferências, as sessões de formação, as viagens oficiais da empresa, almoços e jantares de negócios, campanhas promocionais para clientes ou parceiros,
a partir do momento que a funcionária ou o funcionário entra para o autocarro ou para o transporte da empresa, aquilo passa a ser o seu local de trabalho. Quando o funcionário ou a funcionária está a trabalhar em home office, aquele tempo que ele se dedica ao trabalho é considerado também local de trabalho. Então a OMS tem uma perspectiva um bocado mais abrangente em relação a esse conceito de local de trabalho, né? A OMS, peço desculpas, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela diz que local de trabalho inclui os espaços públicos e privados onde são um local de trabalho, melhor dizendo. Sim, estou aqui a enrolar-me toda, mas eu queria dizer que para a Organização Internacional do Trabalho constitui também local de trabalho o lugar onde a trabalhadora ou o trabalhador é remunerado, descansa ou toma uma refeição ou usa as instalações sanitárias de lavagem e vestiários. Constitui também local de trabalho aqueles espaços que se, por exemplo, a pessoa for viajar, né, a funcionária for viajar, as viagens, os treinamentos, os eventos ou atividades sociais relacionadas ao trabalho. Tem também a questão da comunicação, aquele telefonema do chefe, do colega, constitui também, na perspectiva da Organização Internacional do Trabalho, local de trabalho, né? São, portanto, os espaços ou os instrumentos que se utilizam via tecnologias de informação e comunicação. Relativamente às formas de assédio, sim, realmente existem vários tipos de assédio, embora a maioria das pessoas tenha mais consciência do assédio sexual, né? Mas nós temos também o assédio moral, que vai ser qualquer conduta abusiva caracterizada por gestos, palavras, comportamentos ou atitudes que vão atentar pela sua repetição ou pela sua sistematização contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa. E esse atentado ameaça o emprego desta pessoa ou vai degradar o clima de trabalho. É exatamente essa degradação que está associada ao título deste programa, que tem a ver com a saúde mental. Porque uma das principais implicações do assédio no local de trabalho, independente do tipo que seja, é exatamente a degradação do ambiente de trabalho que pode causar o adoecimento físico ou psicológico da colaboradora ou do colaborador. Então, o assédio moral ocorre quando a pessoa, né, a funcionária ou o funcionário é exposta a circunstâncias humilhantes, degradantes e constrangedoras, de forma repetitiva e prolongada durante a jornada de trabalho e no exercício das suas funções. Vejamos então alguns exemplos de comportamento que podem configurar assédio, como alguns casos, né? Aqui, alguns exemplos de comportamento que podem configurar assédio. Nós temos as piadas, estamos a falar de assédio moral. As piadas, as brincadeiras ou comportamentos depreciativos ou insensíveis, os comentários sobre a vida privada de uma pessoa, a sua aparência. Infelizmente, isso entre nós é muito normalizado, mas isso é definido como uma forma de assédio. Comentários humilhantes ou comentários que ridicularizam ou criam estereótipos às pessoas, insultos raciais, comentários depreciativos sobre o sotaque de uma pessoa, isso entre nós, infelizmente é muito comum e normalizado, não deve ser, porque isso acaba por influenciar a autoestima da pessoa. A exibição ou comportamento de imagens ofensivas, como cartazes, vídeos, fotos, desenhos, telas de proteção, e-mail ou outros que sejam depreciativos ou sexuais. Outro exemplo também de um assédio moral são os comentários ofensivos sobre a aparência ou as características pessoais ou físicas, como comentários sobre a deficiência física de alguém. Há também o comportamento ligado a ações intimidatórias, como bullying, ameaças e insinuações, agressão física ou perseguição, má vontade de treinar, avaliar, auxiliar ou trabalhar com um funcionário ou uma funcionária específica, excluir injustificadamente ou razoavelmente alguém das conversas normais no local de trabalho e não as fazer sentir-se bem-vindas. Mais uma vez aqui a hostilidade, a degradação das relações no ambiente de trabalho que podem causar adoecimento. Um outro comportamento de assédio moral é sabotar o trabalho de uma pessoa ou
qualquer outra conduta que demonstre hostilidade, desrespeito ou maus tratos a uma pessoa. Depois, nós temos o assédio sexual, que é o mais conhecido, né? É o que mais se fala. Então, no âmbito laboral, no caso do assédio sexual, do ponto de vista do Sistema Internacional das Nações Unidas, não é necessário haver uma diferença hierárquica entre assediado e assediador, ou seja, entre a pessoa que vai assediar e a pessoa que vai ser vítima do assédio. No caso do assédio sexual, para que seja caracterizado como assédio sexual no local de trabalho, se prescinde desta diferença hierárquica. Mas o nosso Código Penal, que criminaliza o assédio sexual com pena de prisão até 4 anos, diz que para que configure assédio sexual é necessário que exista uma relação hierárquica. Então, o assédio sexual, segundo a Organização Internacional do Trabalho, é caracterizado por um conjunto de atos, insinuações, contactos físicos forçados ou convites impertinentes, desde que apresente uma das seguintes características. Então, estas características definidas pela Organização Internacional do Trabalho, não sei porque eu estou com a OMS na cabeça, são as seguintes: ser uma condição clara para a manutenção do emprego, influenciar nas promoções da carreira da pessoa assediada, prejudicar o rendimento profissional, humilhar, insultar ou intimidar a vítima, entre outros, né, que possa dar lugar em troca, como possibilitar a intimidade para ser favorecido no trabalho. Além destas condutas, são também caracterizadas como assédio o ato físico, verbal ou visual indesejável de caráter sexual, podendo incluir, entre muitos comportamentos, propostas sexuais explícitas, insinuação sexual, comentários, apelidos ou estigmas sexualmente sugestivos, preocupações ou piadas com a orientação sexual, gestos ou linguagem obscena, figuras ou desenhos obscenos ou sexualmente sugestivos, exibição de materiais gráficos sexualmente ofensivos, não necessários para o trabalho, e contacto físico, como por exemplo, né, que nós podemos trazer exemplos mais básicos: acariciar, beliscar ou simplesmente tocar. Um aspecto muito importante na questão do assédio no local do trabalho é que muitas pessoas confundem a normalização desse tipo de abuso, desse tipo de violência no dia a dia e levam para o trabalho. É importante que nós saibamos que quando nós vamos trabalhar, nós não vamos para que se nos elogie o nosso lábio, a nossa boca, né, os lábios ou o batom, melhor dizendo, o nosso peito, a nossa roupa, os nossos sapatos. Não, o local de trabalho não é o espaço para esse tipo de elogio. Quando se quer elogiar o colega ou a colega, é elogiar o seu trabalho, elogiar a sua prestação. Então, a regra fora do local de trabalho é que, por causa das relações, da forma como as relações de gênero são estruturadas, é normal, diz-se que é normal, que o homem elogie uma mulher mesmo quando ela não pediu. Então nós vemos isso diariamente, os homens que fazem, os que chamam de piropos, né, assobiam as mulheres na rua, fazem comentários sobre o seu corpo, fazem comentários de natureza sexual contra estas mulheres. Então este tipo de comportamento em que a sociedade diz homem que é homem tem que fazer isso, e a mesma sociedade diz às mulheres, mulher que é mulher tem que receber isso. Então nós criamos aqui uma relação que de alguma forma acaba por ser adoecedora, na medida em que, primeiro, nem todas as mulheres gostam ou querem receber elogios. Segundo, também o elogio pode dissuadir as mulheres de terem uma vida plena. E aqui falamos mais de mulheres, porque quer do ponto de vista internacional, como a nível regional do continente africano, porque em Angola nós não temos ainda muitas pesquisas sobre isso, comprovou-se que as pessoas que mais praticam assédio, inclusive no local de trabalho, são os homens contra as mulheres.
Não quer dizer que uma chefe não possa praticar assédio contra o seu subordinado. Mas a regra tem sido os homens praticarem assédio contra as mulheres. Porque mesmo no local de trabalho, quando a mulher é a superior hierárquica, alguns homens tendem a assediá-la porque acreditam, aqui mais uma vez a construção social, que ela pode ser minha chefe, mas ela é uma mulher. E como mulher, ela não é diferente das outras. Então, eu vou mesmo avançar, vou mesmo paquerar, vou mesmo fazer esse comentário. Então, nós temos esse tipo de normalização que acaba por criar vários constrangimentos e acaba mesmo por criar adoecimento. Mulheres que deixam o emprego por causa deste tipo de comentários, mulheres que quando recebem determinados tipos de assobios e frases ofensivas na rua, que para muitos homens acham que é elogioso, deixam de passar por aquela rua, deixam de fazer cursos porque ficam com receio, enfim, vários constrangimentos que se criam e que vale a pena nós, enquanto sociedade, começarmos a refletir sobre isso, porque as consequências, infelizmente, todas e todos pagam. Bom, as mulheres, como eu já falei, tendem a ser mais vítimas do assédio sexual pela forma como as relações de gênero estão estruturadas, né? O ser homem é construído do ponto de vista hierárquico como sendo superior ao ser mulher. É um exemplo muito simples, né? O homem que paquera todas as mulheres, que é garanhão, né? O que chamam de garanhão, que assobia as moças, que faz elogios, que paquera as colegas. Como é que a sociedade vê? E como é que a sociedade vê uma mulher que faça a mesma coisa? Então, há aqui 2 pesos e 2 medidas. Estamos a falar de hierarquia. Há um nível de tolerância muito maior aos abusos que são cometidos pelos homens contra as mulheres do que o contrário. Infelizmente. Obviamente que o desejável é que nem homens nem mulheres cometam abusos. Então, esta construção hierárquica dos homens em relação às mulheres é que, infelizmente, possibilita ou torna as mulheres mais vulneráveis ao assédio. E como eu referi, cada vez mais temos que começar a pensar que o assédio, por envolver também a questão da hierarquia, há situações em que os homens também podem ser vítimas de assédio. Quanto às consequências do assédio, e estamos a falar aqui do assédio no local de trabalho, vou ater especificamente nisso, há 2 grupos, né, de consequências. A primeira tem a ver com a consequência para as vítimas, né? A segunda para as empresas. Primeiro para as vítimas, que é a parte mais importante. Capital humano, em qualquer lugar, em qualquer sociedade, e consequentemente em qualquer empresa, é a base fundamental. Então, para as vítimas, há relatos de stress, ansiedade, distúrbios no sono, desordem de estresse pós-traumático, incapacidade de trabalhar, perda de autoestima e autoconfiança. Há também uma influência muito grande do ponto de vista negativo em termos de performance e produtividade da pessoa que está a ser vítima de assédio. Há o sentimento de isolamento social no local de trabalho. Sintomas físicos do stress, como dor de cabeça, dor de estômago, aquela dor de barriga que dá vontade de ir à casa de banho, resultado do medo. Algumas pessoas devem ter experimentado certamente essa sensação. Há também uma deterioração das relações pessoais, porque se eu sofro assédio no local de trabalho, não é só o meu local de trabalho que acaba por ser contaminado, mas todos os lugares em que eu estou, as amizades, a família. Há circunstâncias em que, inclusive, o assédio no local de trabalho influencia a capacidade reprodutiva ou sexual da pessoa. Já há vários estudos sobre isso, como o mal-estar psicológico influencia nesta dimensão da pessoa. Há essa questão também da depressão. Então, nós estamos a falar de consequências muito graves, sobretudo se considerarmos que há muitos lugares chaves em que, se nós tivermos uma pessoa com depressão, com distúrbio de sono, decorrente do assédio que sofre no local de trabalho, isso acaba por ser muito perigoso. Nós já tivemos casos de pilotos que despenharam voos e mataram milhares, centenas de pessoas porque estavam com depressão.
Então nós temos que levar muito a sério o assédio no local de trabalho e os efeitos do assédio não somente no local de trabalho, mas nas relações sociais de Angola, do nosso país, das famílias de uma forma geral. A outra categoria das consequências é para as empresas, obviamente. Bom, relativamente às empresas, tem aqui algumas consequências também que têm sido enumeradas em função de várias pesquisas. Infelizmente, mais uma vez, em Angola nós não temos muitas pesquisas sobre isso e eu falo sobre isso com alguma propriedade porque a minha empresa, Florita Telo Consultoria, que trabalha com inclusão e diversidade de gênero, tem um foco muito especial na parte do assédio sexual no local de trabalho e nós já fizemos um mapeamento das iniciativas e infelizmente nós não temos ainda um estudo de âmbito nacional bastante aprofundado e detalhado para conhecermos os termos e as condições em que o assédio opera no nosso país. Então, nós temos ainda um longo caminho pela frente e nós fazemos este processo enquanto empresa de auxiliar as outras empresas a criarem ambientes livres do assédio sexual, ambientes acolhedores, ambientes inclusivos. E então, voltando aqui para as consequências para as empresas, nós temos elevados índices de abandono de funcionárias e funcionários, e isso acarreta custos com a formação, porque vai ter que se contratar novas pessoas, a empresa está a perder dinheiro com isso. A quebra das relações individuais ou de grupo da pessoa que está a ser vítima de assédio sexual ou assédio moral. Má publicidade para a empresa, porque depois a empresa fica conhecida. Oh, tu trabalhas na empresa X, aquela empresa que não dá o devido valor às funcionárias ou aos funcionários, que mandaram a funcionária fazer o teste do sofá, que pediram à funcionária para fazer o assado e o cozido. A empresa fica mesmo com uma má imagem pobre do ponto de vista público e que pode gerar uma perda da confiança também por parte das pessoas. Há, por fim, a deteriorização também ou deterioração das relações entre a empresa e a clientela, os seus clientes, que podem ser nacionais ou estrangeiros. Bom, a minha última nota é sobre a situação de assédio em Angola, que eu já falei nos outros pontos, né? Nós temos uma situação muito gritante de assédio, embora nós não tenhamos números, há um trabalho muito pioneiro e muito pequeno que o coletivo feminista Ondjango fez sobre o assédio e foi uma amostra muito pequena, mas todas as mulheres todas as mulheres que foram ouvidas relataram já ter sido vítimas de assédio em algum momento das suas vidas, em casa, na família, na rua, no local de trabalho, inclusive na igreja e nas relações de amizade. Então, o assédio é um tema muito importante, muito grave, que deveria nos mobilizar de forma mais responsável. E é importante referir que as mulheres ainda são as principais vítimas, embora não sejam as únicas. Nós tivemos um avanço a nível legal com o nosso Código Penal a punir o assédio com pena de prisão de até 4 anos, isso nós temos no artigo 186 do Código Penal. Então, do ponto de vista jurídico, nós tivemos aí um avanço. A nossa Constituição também é bastante rica na defesa dos direitos individuais, porque quando nós estamos a falar de assédio, estamos a dizer que há a violação da privacidade da pessoa, do direito à imagem, à integridade pessoal, direito à identidade, direito à intimidade, etc, etc. Esses direitos são protegidos e, em caso de violação, mesmo que não caia no âmbito do direito penal, que vai ser punido com crime, caem no âmbito do direito civil, que dá lugar à indemnização caso a pessoa venha a ser condenada. Então, nós temos esses mecanismos. Se são eficazes ou não é um desafio que nós ainda temos e precisamos continuar a debater sobre isso. Eu, mais do que pensar nestes mecanismos, eu penso nas pessoas que operam e que trabalham nas instituições que vão fazer cumprir essas leis, que infelizmente ainda têm também uma visão muito estereotipada de gênero sobre o que é ser mulher e o que é ser homem. Então, o desafio maior é mapear os casos de assédio no nosso país, conhecer as principais causas, mapear as principais vítimas e, em função disso, promover um amplo debate para extirparmos este mal
que adoece, que mata física e psicologicamente as mulheres, que afasta muitas mulheres do local de trabalho, afasta alguns homens também do local de trabalho, dos seus empregos de sonho, exatamente porque não conseguem se manter num ambiente doentio, num ambiente agressivo, como aquele em que trabalham, né? E ficam a maior parte do tempo no emprego. Então são muitas horas a sofrer violência e isso tem um impacto muito forte na vida das pessoas. Olá, boa noite, boa noite. Pois é, esta é a doutora Florita Teles, estava aqui a falar sobre assédio no local de trabalho, deu aqui muitos subsídios. Depois, na segunda parte, nós vamos entender aqui mais a fundo também a questão jurídica, apesar da doutora Florita, nesta última parte do seu depoimento, falar um pouco sobre a questão jurídica, mas o nosso advogado vai então aprofundar todas essas questões sobre penas e como é que estamos a nível da nossa lei, se a lei pune ou não. É para mais tarde. Eu disse, caro ouvinte, que você poderá participar sem problemas. É o 923-0202-66. Repito, 923-0202-66. Mas isso, depois da música, você poderá ligar e também o nosso advogado vai aqui responder as suas questões também para você que está lá em casa. Vamos fazer um intervalo e voltamos já. Seats waiting down on the street, so hurry up, I have to go. Looking round, you see all the people making faces very cold. Carry me away, far from the circles that never breaks. Hey, hey, hey. Going home, where this road goes I already know. Where everybody cares for one another and they take you as their sister. Ayo, 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 ayo. Where the children run around, there's laughing in the crowd. I hope it still remains the same. Ayo, 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 ayo. And there's something in the song that makes you feel at home, and that's what's calling out my name. Ayo, ayo. And ready for takeoff, so I could fly away. House is getting smaller up the way up. In my heart a sunny day, dreaming of me on stage. 5 years of age and I'm not afraid. Hey, hey, hey. Going home, where this road goes I already know. Everybody cares for one another and they take you as their brother. Ayo, 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 ayo. Where the children run around, there's laughing in the crowd. I hope it still remains the same. Ayo, 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 ayo. Where there's something in the song that makes you feel at home, and that's what's calling out my name. Ayo, ayo, oh, would it take me and embrace me as your own? Would it take me and embrace me as your own? Yeah, yeah, yeah. Ayo. Laughing in the crowd, I hope it still remains the same. Ayo, 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 ayo. Well, there's something in the song that makes you feel at home, and that's what's calling out my name. Ayo, 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 ayo. Eu aqui acha a tocar a música a partir de Paris, né? Ela agora vive em agora não, nasceu em Paris, no entanto é filha de pais nigerianos. O nome dela de registro é Bukola Elemide.
e chamam-lhe artisticamente por Asha. Escreve-se Asa. Quem quiser ouvir mais músicas sobre essa cantora africana muito boa também, ganhou vários prêmios e figura aí várias músicas a tocar em vários festivais, pode pesquisar ali Asa, mas diz-se Asha. Então, voltamos, essa é a nossa segunda parte, 923-02-0266, para você ligar e perguntar. Estamos a falar sobre assédio no local de trabalho. Hoje ouvimos na primeira parte a doutora Florita Telo e agora vamos ouvir aqui o nosso advogado Joaquim Domingos Via. Seja bem-vindo. Eu quero já começar a perguntar como é que estamos em termos de legislação. A lei pune o assédio, a doutora Florita já falou um pouco sobre isso, mas é suficiente o que a lei traz sobre assédio, a lei angolana? Já, obrigado mais uma vez. Daqui agradecer a colega de painel que foi exaustiva, né, na sua participação. Pronto, no ordenamento jurídico angolano, relativamente a essa questão, é punível sim, mas só que a penalização não é suficiente. É preciso que o assunto seja muito bem abordado para dissuadir os infratores, para não constrangir, né, tanto mulher, tanto homem, no local de trabalho. Como a doutora bem disse, no local de trabalho é para produzir. Produzir, não para constranger outrem, como é que vestiu, o que é que vestiu, como é que se sente. Mas essas questões são mesmo, tem que ser afastadas no local de trabalho. E eu acho que é um assunto que ainda é pouco abordado. No jurídico angolano, é pouco abordado. E na sua prática, enquanto advogado e também jurista, como é que vê apesar de ser pouco abordado, mas a nível do próprio judiciário, o caso faz presença marcante nos tribunais? Vê muitos casos sobre assédio, pessoas a serem implicadas nos assuntos sobre assédio? Pronto, nas pessoas que me são próximas, ainda nunca tive a oportunidade de ouvir ou ver um caso relativamente a isso, sobre assédio sexual. Nunca defendeu uma vítima de assédio? Vítima de assédio sexual no local de trabalho, não, né? Okay. No local de trabalho, não. Acredito que é um assunto que é patente, mas as vítimas acabam por ficar no seu canto. Preferem não expor o assunto. Qual é a razão? O que é que acha que está na base dessa resistência e não ir a tribunal para colocar a queixa ou as autoridades que respondem por isso? Não, é linchamento por parte dos agressores. Como a colega de painel, tinha dito, que normalmente isto no local de trabalho é por hierarquia, né? Uhum. O superior hierárquico ou o colega de trabalho. Certo. Pronto, se é superior hierárquico porque está numa posição superior a mim. Uhum. E vai entrar com abordagem pouco abonatórias. Por exemplo, a funcionária poderá expor a situação nos recursos humanos. De certeza que, como é um assunto pouco abordado no ordenamento jurídico angolano, em Angola, o responsável de departamento é chamado. Acho que antes de chamar o responsável de departamento, o responsável do capital humano, não sei se poderá dar aso a isso, ou seja, poderá chamar a outra parte. A outra parte, no caso, o causador. Que supostamente está acima em termos de hierarquia, certo? E é preciso que as entidades empregadoras, seja, em qualquer empresa, abordem isso com maior celeridade. Abordem isso nos regulamentos internos. Expliquem em que situação acontece. Em que situação pode configurar como crime de assédio sexual. Explicar isto muito bem para que os funcionários, né, não se sintam constrangidos ao exercer a atividade laboral. Constrangido é apresentar propostas indecentes, certo, fazer certos convites, mesmo saber que o funcionário apenas foi para trabalhar. Não fazer convites indecentes, enviar fotografias indecentes, abordagem menos abonatória, ou seja, que não interessam na atividade laboral. Fazer certos convites, enviar por WhatsApp mensagens ou imagens obscenas. Questão de género que dá a entender que isso é assédio sexual.
E, meu entender, quando isso acontece no local do trabalho, a vítima deve sim dirigir-se ao capital humano, expor a situação, o capital humano ouve as partes, estar a um processo disciplinar e depois, se for grave ou se for reiterado, aplicar mesmo no processo disciplinar a moldura de despedimento, mais gravosa. Eu vejo aqui um dilema, e o advogado já fez aqui questão de mencionar. Na prática comum, os chefes figuram, ou seja, estão no topo dos que mais praticam o ato de assédio. Correto. Quer ele moral ou sexual. Correto. O subordinado, a vítima no caso, vamos supor, se for uma mulher, Correto. ao ir aos recursos humanos para passar por esse todo o processo, Correto. será que por exemplo, o processo disciplinar que o recursos humanos instaurar, mesmo antes de ir para as autoridades, ir, por exemplo, para uma esquadra apresentar queixa ou ir para o tribunal, e vamos supor que, como estava a dizer, se instaura um processo interno. Correto. Averiguar, Sim, averiguar em a que situação situações, e depois... se tinha alguém que, para além da vítima, alguém que Presenciou, certo. e Certo. Vamos supor arrolar que... ela como testemunha. Vamos supor que a situação aconteceu, o meu chefe imediato praticou tal ato. Correto. E eu fui apresentar a queixa. Correto. Será que esta queixa internamente vai ter pernas para andar, sabendo que o chefe também é chefe da pessoa a quem eu fui apresentar a queixa? Pronto. É uma questão realmente complicada, porque como é um assunto muito visível em Angola, mas pouco abordado, acredito que toda vítima, não importa se o responsável de recursos humanos poderá dar sequência ou não, mas deve sim Deve expor, apresentar. deve dar a devida queixa aos recursos humanos, porque é o órgão que legalmente na empresa tem a incumbência de investigar. Ou seja, vão criar uma comissão, vão chamar as partes, vão investigar antes de chamar o superior hierárquico ou o colega que tenha praticado aquele tipo de infração. Mas saindo da área laboral, é possível sim de dar uma participação criminal. Trata-se de um crime semipúblico. Vai em qualquer esquadra. O que é que é um crime semipúblico e quais são as características assim? Aqui temos o crime particular, temos o crime semipúblico e o crime público. Okay. Um crime público é aquele que basta que um responsável de investigação tenha conhecimento, ou qualquer pessoa tenha conhecimento. Pode expor ou dar a participação de polícia ou Ministério Público, vão investigar de por si. Independentemente da vítima... Correto, independentemente da vítima ou visado expor a situação. Já no crime semipúblico, de certeza, a vítima ou algumas pessoas próximas à vítima podem, de certeza, dar a participação criminal. Aí o Ministério Público é obrigado a investigar. Okay. Nessa situação é obrigado a investigar, averiguar, chamar as partes, aí o processo vai andando. Trata de um crime semipúblico e ele é obrigado a investigar, a aferir se, na verdade, se constitui verdade ou não. Assim, olhando para o ambiente jurídico, não sei se estou a usar bem a expressão, mas o contexto jurídico angolano está interessado em levar mais a fundo essa questão do assédio como uma questão que deve ser revista e deve ser bem regulamentada, como, por exemplo, em outras realidades como Brasil, Portugal, Estados Unidos. Existe essa preocupação? Pronto, aqui está. Legalmente há uma penalização por parte do assédio sexual, né? Tá, como a colega que me antecedeu leu muito bem, está no artigo 186, né, do Código Penal, assédio sexual no local de trabalho. Assédio sexual no cômputo geral. Sim. Mas, na verdade, é preciso que se faça um trabalho árduo de consciência em programas de rádio, nas escolas,
nos trabalhos mesmo, né? Nas empresas em si, abordar esse assunto com máxima importância. Só a título de exemplo, no ordenamento jurídico português, é preciso que se tenha muito cuidado em interpelar uma jovem ou uma mulher, qualquer pessoa, um homem, uma mulher, é preciso que se tenha muito cuidado em interpelá-lo. É preciso saber interpelar. E o que tenho visto aqui em Angola, acho que por parte mesmo dos homens, as pessoas obscenas, assobiar, a chamar alguém, a chamar, logo que chegou já elogiou, então é preciso que se tenha muito cuidado. Aquilo sim é assédio sexual, mas como não temos cultura de denunciar questões do género, por isso é que fica sempre sem um tratamento especial. Ok. É preciso que se tenha a cultura de abordar essa questão, denunciar os agressores e depois proteger a vítima. A vítima, Sim. vítima, em meu entender, a vítima que sofre assédio sexual. É preciso porque isso reduz a produtividade. Certo. Reduz realmente a produtividade. Tal como já no foi local de dito trabalho, aí, tal sim. como foi dito na E pode até colega provocar a desistência do próprio local de Correto, trabalho. correto. Temos casos do género, não é? Porque deixa-me só, permita-me só ler a disposição, né? A disposição. Está na secção 2ª, né? Crimes contra a liberdade sexual. Certo. Artigo 186, epígrafe assédio sexual. Número 1. Quem, abusando da autoridade resultante de uma relação de domínio, dependência hierárquica ou trabalho, procurar constrangir outra pessoa a sofrer ou a praticar ato sexual com o agente ou outrem por meio de ordem, ameaça, coação, fraude, é punido com a pena de prisão até 3 anos ou com multa. Mas, se a vítima... Também temos a certeza que menor de 14 anos não trabalha, né? Sim. Se é o os menores trabalham, mas pronto, acho que preciso que se tenha muito cuidado nisso. Mas se a vítima for menor, a pena aí há um agravamento da pena entre 1 a 4 anos de prisão. Ok. Pronto, está ali, está criminalizado. Está criminalizado. Infelizmente, na prática, não se vê muito. E eu depois vou convidar aqui o Reinaldo também para entrar na conversa, falar um pouco numa perspectiva mais psicológica. O que eu quero entender com o Reinaldo vai ser a parte do perfil do assediador, porque nós estamos a falar de um assunto muito sensível, principalmente na questão da responsabilização mesmo. Estamos a falar de maiores praticantes são detentores de poder, Correto. poder imediato em relação à vítima, e isso preocupa muito porque os casos não vão à frente. Mesmo quando chega a tribunal, tem sempre uma abordagem muito, vamos dizer, muito superficial sobre o assunto. Então, se a lei diz que é punível, né, é punível tal ação, mas na prática a gente vê as vítimas abandonadas praticamente. O advogado fala aqui de despertar consciência, fazer mais um trabalho. Está a falar no fundo de educação mesmo, não é uma questão só de palestra, não, é educação mesmo, fazer parte de um programa de ensino, por exemplo. Permita-me só, Ana, relativamente sobre a vítima, é importante que a pessoa que se sente assediada manifeste claramente ao agressor no momento em que é interpelada. Manifeste claramente ao agressor o seu desagrado ou recusa. Porque este comportamento não me agrada de maneira alguma. O meu objetivo aqui é para produzir, é para trabalhar. Ou seja, é para fazer aquilo que consta como objeto de trabalho. Consta no contrato. Quer dizer, que aqui a vítima tem de deixar claro que tal comportamento não lhe agradou. Não agradou, ok. De seguida, partilha com alguém, como familiares, amigos de sua confiança e colegas, o problema que lhe afeta. Relata. Se for colega de trabalho, de certeza que as próximas vezes o colega estará atento, estará atenta. Ou seja, a abordagem do colega assediador com a colega assediada. Pelo menos a rolar quando ela fazer a denúncia. Ok. É comum as vítimas tentarem não mostrar desagrado, por exemplo, nessa questão do comportamento. Eu estou a ser assediada, no caso de ser uma mulher, estou a ser assediada, mas eu vou fingir que não me incomoda isso, vou passar por cima disso. É comum também esse comportamento da vítima? Pronto, embora não seja mulher, né? Mas pronto,
É raro, é raro. Por exemplo, eu também lido com recursos humanos. Sim. Né? Colaboro numa instituição em que, prontos, é raro por parte das colegas ou colegas exporem essa situação. É dizerem que sofreram assédio, ou seja, o colega Assediou. lhe interpelou, importunou ela e abordou com ela assuntos pouco abonatórios. É difícil elas terem essa abordagem. É raro e, de certeza, em meu entender, as vítimas devem mesmo, no momento em que são interpeladas, são abordadas assuntos do gênero, devem mesmo manifestar. Devem manifestar que este comportamento não lhe agradou, este comportamento convém o colega nunca mais tocar neste assunto, nunca mais interpelá-la assim, e as próximas vezes vai mesmo ir aos recursos humanos ou ir a outras instâncias para expor essa situação que incomoda. Okay. Reinaldo, o assediador, quer ele no contexto de trabalho ou nos outros contextos que aqui já foi abordado, é muito associado, ou muito descreve um assediador como o tarado sexual, nesse sentido de assédio sexual. Descreve um assediador como um indivíduo que impõe a sua vontade independentemente da Negação. Sim, da vítima gostar ou não gostar, mas impõe a sua intenção. No caso de ser assédio sexual, e também às vezes no caso de ser assédio moral, tem outra forma de agir, mas nesse contexto de assédio sexual, no local de trabalho, o assediador tem essa característica. Você acha que é fácil entender a mente do assediador, por que razão ele age daquele jeito? Conseguimos, assim, a nível da psicologia, encontrar uma caracterização do próprio assediador? Do ponto de vista do comportamento do assediador, eles inicialmente vão apresentando, né, alguns comportamentos do tipo manipulação. Eles normalmente são muito manipuladores. Manipuladores, certo. Sim, eles são manipuladores e ao mesmo tempo astuto. Ele vai manipulando a vítima no sentido dele ter o domínio total, né, da mesma vítima naquele ambiente, e não só. E eles também passam a fazer um acompanhamento, ou então eles vão fazendo um estudo da mesma vítima, ou da mesma vítima, seja dentro e fora do mesmo local de trabalho, com quem a vítima vive, se tem companheiro, sucessivamente, ou se tem companheiro, se tem filhos, se já teve quantos parceiros, tudo mais. Então, tudo isso... Aqui estamos a dizer que também pode incluir, por exemplo, explorar as suas dificuldades da própria vítima. Exatamente. Eles também passam a explorar a própria dificuldade da vítima, né? E esse também acaba sendo um dos fatores que faz com que ele tenha o domínio total da mesma vítima. E a partir daí, quando ele passa a ter todos esses fatores em sua posse ou em sua mão, ele aí vai ludibriando a vítima, no sentido de conseguir o que ele quer. Fazendo chantagem emocional, fazendo jogos psicológicos, e depois vem aqueles abusos constantes de toques na vítima, e quando ele vê que já está a ganhar espaço, e aí acaba tendo o controle da situação toda. E moralmente difícil, nesse caso o Dr. Domingos, né, disse muito bem, é raro, mas existem casos que normalmente as assediadas, né, as mulheres, não relatam, ou seja, reportam em alguns familiares, mas não prestam queixa e não atuam o próprio abusador ou o próprio assediador. Okay. Então esse também é um caso que nós devemos, né, prestar bastante atenção. Nós só tocamos normalmente no assediador e não tocamos na mesma vítima. Okay. Mas a vítima, ou não falaria, estamos a falar aqui com o advogado, a questão da pessoa, do assediador, ter poder
não influencia nesse silêncio da vítima? Não acha, na sua opinião? Influencia sim, de certa forma. Acredito, aqui nos bastidores nós estávamos a ter uma conversa aberta, né, no sentido de não perder o próprio pão, a vítima, né, acaba ficando retraída ou calada e vai deixando, né, sendo assediada por conta do linchamento. Linchamento, perder o emprego, tudo isso. Até porque você estava a falar sobre chantagens, né? O assediador fazer chantagem à vítima. Exato. Nas chantagens também está incluído isso. Se você não ceder aqui, vou despedir. Vou despedir, vais perder a promoção. Se tiver uma promoção à vista, acaba perdendo logo a promoção. Advogado, por favor, os microfones estão abertos, podem falar quando quiserem, por favor. Permitam-me. Pronto, a questão que colocou Certo. por parte dos assediadores é porque é que, se a conduta é de certa forma condenável, porque é que ainda persistem a impunidade no local de trabalho? Porque eu sei que a vítima, de certeza que não é costume em Angola, até onde eu sei, em Angola, as vítimas de assédio sexual no local de trabalho exporem uma situação em que está envolvido o chefe ou está envolvido o colega. Pode ser, Sim, pode ser, mas o chefe possível. é difícil. Mas o chefe, porque normalmente quem tem poder faz o que faz. E é ali onde está o problema, porque nós estamos aqui a falar, a vítima tem o silêncio, né? A vítima opta pelo silêncio pelas razões que a gente já disse. O chefe, o assediador, tem o poder, então dificilmente vai ser denunciado. Vamos só explicar aqui. Certo. Imaginemos que alguém é PCA de uma empresa. Sim. O diretor executivo, o diretor-geral. Está afim de uma colega que está num escalão muito abaixo. Certo. Se há situações em que, se ele estiver interessado, de certeza, em que a sua abordagem, mesmo que for assediada, a vítima, de certeza que ela vai encarar essa situação como meio de promoção. Já é uma situação. Como meio de promoção. A vítima pode ver, mas se não tiver afim, ela terá muitas dificuldades, como um colega aqui do painel disse, de promoção, ou seja, de ascender. Porque na avaliação de desempenho, até sempre mais ou menos, mal, mais ou menos mal. Porque não aceitou as propostas que lhe foram dadas. E aqui coloca esse ponto aqui e trouxe uma outra pergunta, eu vou estender para os dois. Qual é a fronteira entre um ato que constitui assédio no local de trabalho e um ato de conquista, de paquera mesmo? Por exemplo, onde é que eu digo, não, até aqui estamos diante do assédio e daqui para ali já não é assédio, é realmente o colega ou o chefe interessou-se. É ético ter essa abordagem, por exemplo, não é assediar, mas conquistar a colega de trabalho, por exemplo. Se eu estiver interessado, por favor. Pode começar aqui por si. Aqui é importante nós esmiuçarmos elementos da norma. O artigo 186, assédio sexual. Certo. É preciso esmiuçar os elementos da norma para distinguirmos em que situações estamos no assédio e em que situações estamos numa paquera. Pois, vamos lá, eu quero compreender isso. Aqui diz, né, o artigo número 1, quem abusando de autoridade resultante de uma relação de dependência hierárquica ou de trabalho. Aqui estamos a saber o superior hierárquico. Ok. Quem abusando da autoridade, ou seja, eu estou numa situação favorável, estou numa situação muito superior à vítima. Certo. Abusando da autoridade, constrangir a outrem a ter ato sexual ou algo do gênero que de certa forma é vexatório por parte da vítima. Prontos. Aqui fala, na norma diz que uma relação de dependência hierárquica, que procura constrangir outra pessoa a sofrer, para praticar ato sexual ou outra coisa. Estamos a falar de assédio, mas o que vai diferenciar de uma paquera normal é que o colega normal não está numa posição hierárquica. Ok, mas o não estar na posição hierárquica não implica que não possa vai elogiar, assediar. vai assediar, sim.
Ou seja, se estiver no mesmo nível de igualdade, ele também pode ser um assediador. Correto, As suas práticas podem ser entendidas como assédio. Correto, Certo, ok. correto. E que é um pouco difícil distinguir em que situação estamos numa paquera, em que situação estamos do assédio. A galera aqui vem dizer que numa posição hierárquica, mas há situações que o colega normal de carteira ou de secção conquista o colega. Reinaldo, será que a fronteira é como a vítima se sente ou como a pessoa se sente que é abordada? Porque também tem uma coisa aqui. O assediador tem uma abordagem e quem recebe tal ação acaba por não se constranger com tal abordagem. Certo. Essa é a forma como a vítima se sente é o limite entre o que é paquera e o que é assédio? É nesse sentido? Penso que sim. Podia ser assim? Penso que sim, porque devia ter o controle. Acho que tem um limite, né? Sabendo que é um local, né, ambiente de trabalho, só pelo simples fato de estar naquele local. Penso entre colegas, né, que estão numa posição abaixo e aquele que está numa posição acima. Né? O colega que está abaixo ou no mesmo nível de igualdade, penso que aí possa fluir, né, de forma normal. No sentido, né? mas aqui estamos, vamos lá. Eu não tenho intimidade com a colega. Certo. Se eu fizer um comentário sobre o seu corpo que a deixa constrangida, ela não vai compreender como esse comentário não é uma paquera. E isso aí é um ato de assédio. É um ato de assédio. E também devemos aqui também distinguir o que é elogio e o que é assédio. O que é assédio. Pois, é nesse sentido. Sim, nesse sentido. Existem expressões que se usam que muitas mulheres já relataram que tal expressão acaba por causar uma sensação de que, já ouvi algumas mulheres, parece que me tirou a roupa, parece que eu fiquei nua. Por conta da expressão que o assediador utilizou. Primeiro, essas pessoas comentam que eu não tenho intimidade com ela. Correto. Certo. Com esta pessoa que falou isso. Por que de repente eu estou aqui, né, saio de uma secção da empresa, passo para outra secção, o colega olha para mim e diz, vamos lá, gostosa. Essa é uma expressão assim, das mais leves que a gente já ouviu. Sim. Mas só esse tipo de expressão é tão constrangedor para aquele com o qual a vítima não tem uma relação de intimidade e pode constituir um assédio. A vítima pode denunciar esse colega, pode ser isso. Deixa-me só, como estamos como? Estamos a falar aqui. Sim. Uhum. O assédio pode acontecer entre o superior hierárquico e colegas do mesmo da mesma posição, né? O assédio moral no local de trabalho ou sexual pode ocorrer entre colegas do mesmo nível hierárquico ou diferente. Por exemplo, o superior hierárquico para com a subordinada ou a subordinada para com o superior hierárquico. E essa é a situação. Há situações em que a própria funcionária é que fica a demonstrar ao superior hierárquico que ela quer certa coisa. Exato. Mas o superior hierárquico, de certeza, ceder, aí as coisas se complicam. Okay. Por vezes, a própria funcionária de escalão mais abaixo é que tem certos comportamentos em que dá aso a certas interpretações. Tá bom. E agora chegou na pergunta que eu queria fazer aos dois também. O assédio, a gente está falando muito do superior hierárquico ser um dos maiores praticantes, mas o assédio também pode ser de baixo para cima, no caso, a vítima passar a ser assediadora e o superior ser o assediado? Correto. É possível também isso? Como supostamente, entre... Ou seja, o funcionário de escalão mais abaixo certo. Tem tido certos comportamentos que dá a entender que, pronto, isso é assédio. Imaginemos que eu tenho a minha secretária. A forma de vestir, o seu comportamento no local de trabalho, a forma em que se dirige com o superior hierárquico, tudo isso. As insinuações tudo que se faz. Conversas muito vagas.
comportamento que dá a entender que, para além da atividade laboral, há alguma coisa. Além daquilo. Aquela junção, aquela então é união, preciso que tanto quem está na posição acima saiba qual é a sua função, E os seus limites. qual é o seu limite, como se deve se comportar, e quem está abaixo, como deve se dirigir ao superior hierárquico, como deve se comportar. Quer dizer, tudo isso é importante que esteja explícito num regulamento interno, Ok. em que vai constar na empresa, em que tem direitos e deveres dos funcionários. Como é que o superior hierárquico tem que se dirigir com o funcionário? Ou seja, qual é a conduta? Como, em que situações Que tipo de expressões Isto, deve evitar? em que situações a funcionária do escalão mais abaixo deve se comportar também para com o superior hierárquico? Porque há situações em que aquilo é deplorável. Dá a entender que, pronto, se o superior hierárquico não for atento, acho que depois será mesmo acusado de assédio. Ok. Reinaldo, por favor, estava a falar sobre a pergunta que eu fiz, não é? Se é isto que você queria falar. Eu queria falar propriamente penso que em todas as empresas ou em todo local de trabalho há uma Norma? Regulamento? norma, sim, que é o código de ética, né, que rege, né, numa determinada empresa, Sim. que muitas das vezes é extrapolado, muitos não respeitam. De certeza. Sim, muitos não respeitam. E só pelo simples fato de não respeitarem, o próprio superior hierárquico é quem quebra esta mesma norma, esta mesma regra. Porque nós sabemos que, tipo, lá, em alguns códigos, né, de ética, ele vem a salientar mais que, tipo, os que estiverem abaixo, né, os que estiverem abaixo, Sim, devem se dirigir para o hierárquico de uma forma tal. certo. E os que tiverem, e o hierárquico também O que estiver acima, os que estiver acima, sim, deve se dirigir de uma forma tal. Mas por que não começa, né, de cima para baixo? Então os de baixo tem sempre ele a obedecer a tal norma e o hierárquico o que está acima não obedece, é não nesse obedece. sentido. Sim. Só para relatar um facto, desculpa. Em tempo em que estava na universidade, trabalhava como bibliotecário numa instituição, Certo. em que, pronto, era apto chamar doutor a um superior hierárquico. E que recebi uma chamada de atenção por parte da supervisora da atividade que eu fazia. Você chamou colega ou senhora tal, porque não chamei doutora. E era passível De punição. de punição. Mas pronto, é aquilo que se disse. É preciso que se tenha atenção. O que é que o regulamento interno diz? Diz, certo. É certo. O Sobre a código forma de ética, tratamento, código a de forma ética. tratamento, sim. Se for doutor, claro, vou chamá-lo doutor. Certo. Mas se não for, certeza que isso vai depender do funcionário. Pois, infelizmente é uma prática muito comum e o que ficou aqui de tudo que a gente falou, muita coisa importante, o que ficou é que nós precisamos de educar Correto. as pessoas. Correto. No sentido ético-moral, principalmente, nesse Sim, aspecto. Nesse exatamente. sentido, e quando ouvia a doutora Florita e também a ouvir vocês aqui a falar, eu compreendo que a base está na educação mesmo. Educação. E principalmente do homem. Atenção, Sim. Falou-se aqui desde o início que os homens também podem ser vítimas de assédio, vários tipos de assédio. Os homens, no sentido do assédio, no contexto geral, os homens podem ser mais vítimas do assédio moral e até podem chegar a ser vítimas de assédio sexual. Mas as mulheres, infelizmente, as estatísticas, e aqui a doutora citou as estatísticas que disponibiliza a Organização Internacional do Trabalho, as mulheres estão ligeiramente mais acima no sentido dessa prática. Então, precisa se educar, principalmente o homem, sim? Em meu entender, para mitigar essa situação, disse que é preciso educar. Certo. Educar a partir da base, da creche. Se a menina ou o menino ver que foi pega de tal forma, foi posta no colo, ou lhe colocaram, ou seja, ou o professor ou a professora
tocou em certas situações. Por exemplo, tenho acompanhado no ordenamento jurídico brasileiro ou português, que há situações em que relatam mesmo, mama, a professora me tocou aqui, papá, o professor me tocou aqui, o colega me tocou aqui. Então há situações em que elas falam, não toca aqui, não toca ali, não toca Já são ali. instruídas Já estão instruídas sobre- em que situações vai se configurar como assédio. Uhum, certo. Então, é uma educação de base, é isso. E é uma situação também que está interligada com assédio, é a importunação sexual. Ok. Como a é que, importunação sexual. como é que se caracteriza um ato de importunação sexual? Por exemplo, consta no artigo 191 do Código Penal, importunação sexual. Terei o privilégio Por favor. de ler a disposição. Número 1. Quem importunar outra pessoa, praticando perante a ela atos de exibicionismo, isso é notório, Sim. tem acontecido. Exibição que dá a entender que esta pessoa quer me dizer alguma coisa. Exibicionismo sexual, constrangindo-a, contacto de natureza sexual ou formulando proposta explícita de teor sexual, é punido com uma pena de prisão até 3 anos e multa até 35 dias. Desculpa, 365 dias. Ok. Também é uma prática muito comum Muito reiterada. e, infelizmente, dificilmente é Sim, levada sim, a sério. sim, sim, Tá? sim, A lei diz, a lei garante punição, Sim, sim, no sim. entanto, na prática a gente não consegue, pelo menos, responsabilizar as pessoas Pronto, que... eu estou sempre a dizer aqui o ordenamento jurídico português e brasileiro e eu tenho visto participações em que dizer, pá, fui importunada. Sim. Fui Isso, importunada. isso é muito comum. Isso é muito comum a gente ouvir dessas realidades que citou, a realidade americana, tudo isso. Existe um amadurecimento Correto. nesse sentido, dessa consciência. E nós aqui precisamos também andar um pouco, porque infelizmente as vítimas acabam por estar mesmo desprotegidas. Elas, por não denunciarem, elas confortam os agressores. Por não denunciarem. E vai se Sim. perpetuando. Será uma prática reiterada e costume. Ok. Então aqui Como- o incentivo à denúncia Sim, é... como alguém tinha dito que é prática em algumas instituições em que os responsáveis de cargo acima determinarem que parte das, fazer uma seleção. Fazer uma seleção. Certo. E que isto é muito errado. Ok, então fica também que o recado, as vítimas precisam denunciar. Denunciar. Independentemente dos riscos que possam correr, é mais seguro denunciar do que deixar passar Tanto vai a na situação. escola, no trabalho, mesmo se for na rua. Se não for no trabalho, pode não ser assédio sexual, pode ser um assédio sexual no campo geral, pode Certo. ser importunação sexual. Assédio E, de moral certeza, também. que as pessoas que dominam o assunto estão aqui para dar o apoio às vítimas e para dissuadir estes comportamentos. A denúncia, onde pode ser feita? Quais são as instituições que podem receber fora do contexto do trabalho? Vamos supor que aconteceu no trabalho e eu, olhando para o ambiente laboral, eu não encontro apoio. Quais são as outras instituições em que a vítima pode se dirigir para fazer a denúncia? Não, a vítima de certeza deve se dirigir em qualquer esquadra, dar uma participação, uma queixa. Ok. Queixa-crime. Vai-se fazer um auto de notícia, vai expor a situação e o processo vai indo. Vai identificar a vítima e o processo vai correndo. Se a vítima, a pessoa no caso, estiver a sofrer assédio e ela colecionar provas, no sentido, não vou chamar provas, mas vou dizer assim, hoje entrei para o local de trabalho, ouvi determinada abordagem e eu fiz uma captação, fiz um vídeo, por exemplo. Correto. E filmei a situação de forma discreta. No outro dia aconteceu tal coisa, também filmei. Eu posso usar esse material no momento da denúncia, entregar e mostrar, olha, o que eu passo no serviço é isto aqui, na esquadra, posso usar isso? De certeza. Se calhar está naquela questão, será que não vou ferir direitos de personalidade? Certo, nesse sentido. Ou seja, direito à imagem. Mas é para além do direito à imagem, eu estou a produzir provas de um crime que está a ser cometido de forma reiterada. Porque estamos aqui e a verdade seja dita. É um crime que dificilmente tem que ser provado. Ou seja, é difícil de provar. É difícil de provar. Ok. A não ser que tenha registro como fotografia, Conversas, áudio, sim. conversas. Porque será a minha palavra contra a tua. Contra a sua, certo. Mas se na verdade tiver qualquer registro, aí facilita o trabalho. Ok, então, caro ouvinte, faça isso.
passe a gravar as abordagens, grave por meio de áudios, grave por meio de vídeos se puder fazer isso, ou por meio de fotos. Faça isso, recolha provas suficientes para que quando for fazer a queixa na esquadra, tenha mais sustentabilidade e então a coisa ande mais para cima. Correto. E o que não deve fazer é deixar de denunciar. Tem de apresentar queixa. Quando não se sentir protegido dentro do local de trabalho, você tem outro mecanismo. Você pode ir à esquadra, tal como o advogado orientou aqui. Você pode falar com um familiar próximo para também orientá-lo, ajudar a chegar às autoridades. Então, se fizer registro, melhor ainda para ajudar também as autoridades, nesse sentido. Não é isso? Para condenar os infratores e para dissuadi-los. Saber que no local de trabalho é apenas para trabalhar e não assediar as colegas ou os colegas no sentido de... Ou os subordinados. Que é no sentido de satisfazer os seus caprichos sexuais. No local de trabalho é só para produzir. Produção. Pronto, então nós estamos bem na reta final. Eu vou fazer aqui o... Antes quero mandar aqui um abraço aos ouvintes que estão ligados. Desde o início já estão ali a mandar mensagem. O Mário Abrantes está a partir de Malange. Mário, um forte abraço. Estamos sempre em linha. E também tem o Cláudio Salumingo. O Cláudio Salumingo está ali também a ouvir o programa, deixou a mensagem ali pelo WhatsApp. Então, muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Hoje estamos a falar sobre assédio, ou falamos sobre assédio no local de trabalho. E tivemos 2 convidados. O Reinaldo também acabou por entrar na conversa, mas tivemos primeiro a doutora Florita Telo, lida com questões ligadas ao gênero. E temos aqui o advogado Joaquim Domingos Vieira, também ajudou a compreender um pouco do ponto de vista jurídico. E ficou aqui claro que o assunto é complexo, é delicado, infelizmente ainda não é muito bem tratado a nível da nossa realidade, negligencia-se muito essa questão, mas ficou o recado para as vítimas: denunciem sempre, façam registros, façam gravações, sempre que se sentirem assediadas ou assediados, porque os homens também sofrem, façam esses registros e dirijam-se à esquadra mais próxima. Se a esquadra mais próxima não estiver a dar aquela resposta que esperava, vá mais acima, pode ir até o tribunal apresentar a queixa, porque vai ajudar. Eu sei que às vezes não algumas esquadras, mas algumas pessoas que ficam nas esquadras acabam por negligenciando determinadas queixas, principalmente quando não há sinais de violência física, né? Muitas vezes é negligenciado. As pessoas ainda acham que devem esperar a pessoa ser espancada até o limite para valorizar a queixa. Então é preciso que tenhamos responsabilidade, que a violência psicológica também acaba por afetar bastante e prejudicar as vítimas, não é isso? Correto. Então, chegamos ao fim. Posso mandar Sim, por favor, mandar os abraços antes de fechar. Pronto, eu a vez passada estive aqui, então mandei abraço. E pois, cobraram. Eu disse que devia mandar abraço, mas você optou por não. Eu primeiramente mando abraço para a minha amiga, né, Ana Maia, que está a nos ouvir, o meu irmão Ismael Republicano, a partir do Saurimo, a minha colega, a Nádia, a minha amiga novamente, a Nica, que está a nos acompanhar, e os ouvintes que nos tiveram essa oportunidade de nos acompanhar a abordar um assunto de extrema importância. Perfeito. Obrigado. Então, muito obrigado. Reinaldo, os teus abraços também, já aproveitando. Primeiramente, gostaria de deixar um conselho. Manda, mulheres, denunciem, não tenham medo de perder o pão. O pão recupera-se, mas a dignidade jamais. Eu gostei desse. O pão recupera-se, mas a dignidade jamais. Então denunciem. Denunciem. Sim. O meu abraço vai para a minha mãe, Dona Adriana, os meus irmãos, Celso, Stânio, Jandira, Eurice, e em especial ao Adrian e a Varoa, né? Sem esquecer. Perfeito. Eu vou mandar também os meus abraços aqui a todo o pessoal que estava a ouvir o programa e a minha namorada, Clara Vunge. Beijo, ela deu o sinal que estava a ouvir o programa, então especial para si. E também para aqueles que entraram pela primeira vez aqui a ouvir o programa Espaço Mental, relembrando que a partir de hoje vamos voltar ao horário das 18h30, então na próxima edição, fique atento, nós vamos falar sobre infertilidade. Atenção, na próxima edição vamos falar sobre infertilidade, então você não deve perder, é só anotar ali, daqui a 15 dias conta, o próximo sábado não, dia o 30. Outro... Dia 30 estaremos aqui, dia 30 de março, para falar sobre infertilidade. Vamos trazer aqui mais uma vez uma médica e outro especialista também em
vamos lá, infertilidade, não é? Para ajudar em medicina reprodutiva, certo? Para ajudar então a compreender isso, voltamos daqui a 15 dias. Ivan Silva esteve na técnica, assistência de produção de Reinaldo Costa, ao microfone Lucamba Joaquim. Mental Rehab quer sempre a oferecer aqui o melhor sobre saúde mental, saúde física e saúde integrativa. Rádio Nova, voltamos daqui a 15 dias. Boa noite. Espaço Mental com a doutora Sônia Cunha. Quinzenalmente aos sábados, das 18 às 19h30. Aqui na Rádio Nova.